um trecho da Palavra de Deus. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho do Senhor Jesus através de Lucas, escrito por Lucas. Lucas capítulo 14, vamos ler do versículo 25 ao versículo 33. Se você quiser acompanhar, ele já está aqui no telão também esse texto. Então Lucas 14, de 25 a 33. Amém? Vai te dar talvez vontade de levantar, de ir no banheiro, de tomar água, irmãos. É o inimigo, tá? Porque esse é um texto bem impactante da palavra, ok? Então diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, queridos? Vamos orar novamente? Convido você a fechar os seus olhos. Obrigado, Deus, mais uma vez aqui em oração, diante do Senhor. Quero colocar a minha vida, me humilhar na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo venha me encher de graça, de sabedoria, a Deus, e de unção, para que eu possa construir pontes e transmitir essa mensagem de uma maneira clara, objetiva e prática. Também oro por cada pessoa que está aqui, peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada um, para que o Senhor possa estar ministrando, gerando vida, transformação, libertação, através da Tua palavra. Aproveitamos para repreender todo espírito maligno, todo dardo inflamado do maligno, nós declaramos por terra, expulsamos desse lugar qualquer força espiritual da maldade nas regiões celestes. Só damos autoridade ao Teu Espírito e à Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, o tema da mensagem dessa noite é o alto preço do discipulado. No culto de hoje, nós iniciamos uma nova série de mensagens sobre os discípulos de Jesus. Então é sobre isso que nós falaremos durante todo esse mês de setembro. E para iniciar, eu gostaria de dizer que o propósito de Jesus sempre foi fazer discípulos. Não é o seu propósito que sejamos simplesmente frequentadores de igreja. Não é o seu propósito que sejamos consumidores evangélicos. Não é esse o seu propósito. O seu propósito é fazer discípulos. É isso que ele diz em Mateus 28, versículo 19, naquele texto tão conhecido da grande comissão. Ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o nosso objetivo, o nosso propósito é fazer discípulos, não discípulos nossos, eu não quero ter os meus discípulos, é fazer discípulos de Jesus. Então todo o Novo Testamento deixa claro que o propósito do Senhor é fazer discípulos. E nesse sentido, hoje nós vamos responder a alguns questionamentos. Pelo menos 3 questionamentos nós vamos responder nessa noite. Primeiro questionamento é: o que é ser um discípulo de Jesus? O que significa, biblicamente, ser um discípulo de Jesus? O segundo questionamento que eu vou responder é: como nasce um discípulo de Jesus?
E o terceiro, e o questionamento mais importante, digamos assim, é qual é o preço para ser um discípulo de Jesus. Então nós vamos ver o alto preço do discipulado. Então nós veremos hoje que toda escolha que você faz, por melhor que ela seja, ela tem um preço. Toda escolha que você faz, ela traz perdas e ganhos. Então, por exemplo, decidir ser um empresário, acredito que essa seja a vontade de Deus para mim. Isso vai me trazer ganhos, eu vou fazer o meu horário, eu não vou mais precisar prestar contas para um patrão, porém, talvez isso traga perdas, eu vou ter que me dedicar demais, especialmente no início da minha empresa, trabalhar muito, para que os negócios estejam andando, vou ter que abdicar de muitas coisas, talvez. Então veja, é uma escolha que pode ser boa, mas que também traz perdas para você. Decido ser CLT. Beleza, não vou ter a preocupação de um chefe, de um empresário, mas eu vou ficar preso naquela rotina. Talvez, se eu tiver que ir para a empresa, vou ter que ir naquele horário, se eu faltar, eu vou ter desconto na minha folha de pagamento e por aí vai. Decido casar e ter filhos. Essa é a vontade de Deus, traz muitos ganhos para você, mas traz perdas também. Quem é casado, quem tem filhos, não vive mais para si. O marido agora não vive para agradar a si mesmo, vive para agradar a esposa, Nós vivemos para agradar os nossos filhos, Então eu sempre digo, não tem essa, eu quero dormir agora, eu vou dormir se der, Se os meus filhos permitirem. Às vezes a gente está ali, preparando uma mensagem, dando uma cochiladinha, o filho demanda algo de você, papai, quero fazer xixi, Então você tem que ir lá, você tem que limpar, enfim. Então não tem mais uma vida que você faz o que você quer. Então tem ganhos e é uma bênção, mas também existem perdas. Então toda escolha que você faz demanda em ganhos e demanda em perdas. E não é diferente no reino de Deus. Não é diferente com relação ao discipulado. Quando nos tornamos discípulos do Senhor, o preço é alto, queridos. Nós perdemos muito, mas também nós ganhamos. A boa notícia que eu quero trazer para vocês é que as perdas, elas são temporais, elas são passageiras, elas são relacionadas a esse mundo, mas os ganhos, eles são eternos. Posso ouvir um amém? Então você vai perder, você vai ter que renunciar muita coisa, nós vamos ver aqui, para ser um discípulo de Jesus. Mas a boa notícia é que você vai ter ganhos eternos, e isso vale muito a pena. E para iniciar então essa mensagem, eu quero dizer que a palavra discípulo vem do grego mathetes, que significa, de modo geral, um aluno, um aprendiz, um seguidor de um professor, um seguidor de um mestre. Então quem é o discípulo de Jesus Cristo? É a pessoa que crê nele como Senhor, como Filho de Deus, e tem a firme disposição de aprender e de obedecer os seus mandamentos. Então um discípulo de Jesus é aquele que, além de crer nele, deseja aprender sobre ele e obedecer a sua palavra. É aquele que deseja ser parecido com o mestre, é aquele que deseja refletir a imagem do Senhor. Então essas são algumas características de um discípulo de Jesus. Então o que é ser um discípulo de Jesus? Esse é o primeiro questionamento. É crer nele como Senhor, é desejar aprender os seus mandamentos e obedecê-los, é buscar ser parecido com o mestre. Mas vale a pena aqui dizer também e reforçar o que não é ser um discípulo do Senhor. Não é ser discípulo do Senhor simplesmente ser um cristão nominal. Isso é muito comum hoje, as pessoas serem cristãos nominais, Você vê pessoas no momento ali de glória, pessoas famosas amarrando na cabeça uma fitinha 100% Jesus, No momento ali de glória, de comemoração. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, essa pessoa não dá nenhum tipo de testemunho, ela não segue os ensinamentos do Senhor, ou seja, é um cristão nominal, pode até frequentar uma igreja, pode até dar o seu dízimo, pode até, enfim, fazer parte de uma congregação, mas não está seguindo os caminhos do Senhor. Então isso não é ser um cristão, ou melhor, um discípulo.
Ser um discípulo não é você simplesmente fazer parte, por exemplo, da membresia de uma igreja. É mais do que isso. Ser um discípulo não é nem somente você chamar Jesus de Senhor. É mais do que isso. Inclusive, Jesus certa vez disse o seguinte, ele disse assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia em que Ele voltar, no dia do juízo final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vamos nos surpreender naquele dia, e muitos vão se surpreender naquele dia, porque não se tornaram verdadeiros discípulos do Senhor, chamaram Jesus de Senhor, e pasmem, fizeram até milagres no nome dEle, expulsaram demônios, mas Jesus vai dizer, nunca conheci vocês, porque vocês praticam a iniquidade. É aquele tipo de pessoa que usa o nome do Senhor para se promover, para ganhar dinheiro, para ser grande, para alcançar um status, mas não está interessado em obedecer a palavra do Senhor. Então o verdadeiro discípulo é aquele que crê em Jesus como Senhor, acredita de fato que Ele é o Filho de Deus e tem uma firme disposição em conhecer os seus mandamentos e obedecê-los. E um dos maiores desejos de um discípulo é ser parecido com o Senhor, é refletir a imagem do próprio Mestre. Então isso é ser um discípulo. Vai fazendo aí uma autoavaliação para ver se você é um discípulo de Cristo ou se você é simplesmente um cristão nominal. Agora, a segunda pergunta que eu quero responder é como nasce um discípulo? E pasmem vocês, o discípulo, ele nasce por iniciativa divina. Não sou eu que escolho ser discípulo de Jesus, é Jesus que me escolhe. Você entende? Então um discípulo sempre nasce por iniciativa divina. Quer ver? Vamos provar isso biblicamente. João capítulo 15, versículo 16. Olha só o que Jesus diz. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então nós vemos Jesus dizendo, olha, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês. Então a escolha de um discípulo sempre nasce no coração de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, você vai ler ali a chamada dos primeiros discípulos, né? E ali diz que Jesus estava andando ali à beira do mar da Galileia, e existiam dois pescadores ali consertando as redes. Um se chamava Pedro e outro se chamava André. Jesus chegou até eles e disse assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles no mesmo instante deixaram tudo e seguiram Jesus. Então veja que a iniciativa foi de Jesus. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mais um pouquinho adiante, Jesus chega até um outro grupo de pescadores. Estavam ali dois irmãos, Tiago e João. E Jesus disse, sigam-me. E eles também largaram tudo e passaram a seguir Jesus. Em Mateus capítulo 9, você vê Jesus chegando para um publicano, para um cobrador de impostos, que estava ali cobrando os impostos na coletoria, o nome dele era Mateus, e Jesus diz para ele, siga-me, e ele deixa tudo, abandona tudo, e passa a seguir Jesus. Então sempre a iniciativa partiu de Jesus. Aí você vai para Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó, e havia em Jericó um homem chamado Zaqueu, que era um homem de baixa estatura, mas ele queria pelo menos ver Jesus passando por aquele lugar, só que por causa da multidão ele não conseguia ver. O que Zaqueu fez? Ele sobe numa árvore, bem no caminho que Jesus ia passar, para ver Jesus passar. Quando Jesus está passando pela árvore, o que Jesus faz? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
comer em tua casa, pousar em tua casa. Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria. E quando Jesus estava ali na casa de Zaqueu e vários pecadores ali junto com eles, Zaqueu disse: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar quadruplicado, como diz a lei de Moisés. E Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa, porque este também era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Então veja que sempre que Jesus escolhe um discípulo, a iniciativa é dele. Zaqueu desce, chamou o cara pelo nome. E é assim que o Senhor nos chama. Quer ver um outro texto que confirma isso? Lucas 6, versículos 12 e 13. Vamos ler esse texto. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então veja, Jesus passou a noite em oração, a noite inteira acordado em vigília, orando, buscando a Deus, para saber quem ele deveria escolher. E quando ele desce do monte, vem os discípulos. Não eram só os 12, existiam mais discípulos, não eram só 12, mas os 12 ele designou para que fossem os apóstolos, aqueles que fariam parte da equipe mais próxima dele, que seriam aqueles que trariam os fundamentos para a igreja. Então os discípulos, eles nascem por iniciativa divina. E eu, queridos, vou falar de mim agora. Eu particularmente, eu me sinto muito grato. Acredito que esse deve ser o teu sentimento. Eu estou falando isso para que esse seja o teu sentimento. É por ter sido escolhido por Deus, para ser o seu discípulo, chamado para ser ministro. O que eu fiz para merecer estar nessa posição? Não fiz nada. Qual é a condição que Deus usa para escolher os seus discípulos? Não sei. Não sei. A eleição é incondicional. Ele simplesmente nos amou quando éramos ainda pecadores. É isso que a Bíblia diz. 1 João 4,19, nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então se você está aqui, está entendendo isso, você é escolhido de Deus, escolhida de Deus. Você não pode negligenciar isso. Isso deve levar você a ter uma firme disposição em conhecer o Mestre, em obedecê-lo. Ou seja, a iniciativa sempre é divina. E o chamado é irresistível. Veja que nenhum dos discípulos resistiu ao chamado. Jesus dizia: vinde! Eles não resistiam. Eles seguiam. Porque o chamado é irresistível. A graça é irresistível. Quando Deus nos chama, quando Ele toca no nosso coração, não tem como resistir. Nós somos constrangidos pela sua graça e por seu amor. E essa graça é irresistível. E essa graça que nos leva a perseverar. Perseverar até o fim. Todo aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Estou me dando a entender, pessoal? Vocês estão me entendendo? Então você entendeu o que é ser um discípulo de Jesus e entendeu também como nasce um discípulo. Um discípulo não nasce da vontade própria, mas nasce da vontade de Deus. Por isso nós temos que orar com mais sabedoria e pedir: Deus, quais são os teus eleitos aqui? Você trabalha numa empresa, Senhor, o Senhor deve ter eleitos aqui. Quem são eles? Ore pelas pessoas, pregue o Evangelho, porque se houverem eleitos ali, eles serão chamados pelo Senhor. Amém? Mas a pergunta mais importante para nós, como comunidade cristã Nova Jerusalém, é sobre o preço do discipulado. E é isso que esse texto aponta. Ele aponta para o alto preço do discipulado. Então agora nós vamos pegar o texto base ali, Lucas 14, a partir do versículo 25, e nós vamos expor esse texto para vocês. Então vamos lá, vamos começar com o versículo 25 e 26 de Lucas 14. Vamos reler, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe:
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a gente vê que a primeira condição que Jesus coloca nesse texto para sermos seus discípulos é aborrecer os nossos queridos. Aborrecer. Quero explicar aqui, já falei isso resumidamente num culto, né? Mas aborrecer não significa fazer mal, tá? Não é você ficar provocando a pessoa dentro da sua casa, não é isso. É você amar menos, aborrecer nesse sentido. Eu amo menos essas pessoas que fazem parte da minha família, amo menos elas do que Jesus. Ou seja, eu vivo o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Ouve, ó comunidade cristã Nova Jerusalém, o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então Jesus está dizendo, se você não vive o primeiro mandamento, você não é o meu discípulo. Eu já falei isso aqui uma vez, comentei também em outras igrejas, já tive essa conversa com a minha família. Um dia eu chamei meu filho e disse assim, a gente tem esse tipo de conversa, né, de vez em quando. E eu falei assim, filho, quero dizer uma coisa para você, vou deixar bem claro. Se um dia acontecer, né, não quero que aconteça, nem espero que aconteça, mas se um dia acontecer, chegar nesse ponto de colocarem tipo uma arma na tua cabeça e falarem para mim, negue Jesus, senão o teu filho morre, né? Eu falei para ele, filho, a gente se encontra no céu, porque você vai morrer. Você vai morrer. E ele falou, pai, de boa. Ele leva isso de boa. Pai, de boa, sei. A gente se encontra lá, né? E eu falei, e se o contrário acontecer também, deixa me matar. Mas não nega Jesus. Jesus em primeiro lugar. Amém? Aborrecer tudo. Não quer dizer que eu não ame a minha família, mas quer dizer que eu amo menos a minha família do que a Jesus. Se a tua esposa tiver um surto, pastor Peter, e dizer, agora você tem que me escolher, eu ou Jesus. Tchau, bênção. Não vai acontecer, né? Tenho certeza disso. Mas tchau, bênção. Né? Esse foi o pecado de Adão, você sabia disso? Não de Eva, porque Adão não pecou, quem pecou foi Eva. Depois Adão pecou. Mas ele, sabe por que ele pecou? Ele pecou porque ele quis agradar mais Eva do que Deus. Eva foi enganada, não foi Adão, é isso que diz a Bíblia. Adão não foi enganado por Satanás, quem foi enganado foi Eva. Só que Adão, quando Eva traz o fruto para ele quis agradar mais a mulher do que a Deus, cara. E aí entrou o pecado no mundo. Se ele levasse a sério isso aqui, ele diria a Eva, se vira você com Deus, eu não como esse fruto não. E é assim que nós devemos pensar. O jovem rico, por exemplo, né? Ele chega para Jesus e diz, bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Jesus amou aquele jovem. Ele disse assim, por que você me chama bom? Bom só há um que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, cumpra os mandamentos. E aí ele perguntou quais? E aí Jesus, ele falou só uma parte dos 10 mandamentos. Porque quando você vai ler os 10 mandamentos, Deus, ou melhor, Deus começa ali com os mandamentos que se referem à relação com Deus. E depois, a partir do 4º mandamento, é a relação com o próximo. Então Jesus não fala os primeiros, ele só fala os últimos. Ele diz assim, se você quer ter salvação, então, não cometa adultério, não cometa homicídio, não cobice, não diga falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem rico olha para Jesus e diz assim, pois bem, tudo isso eu faço, tudo isso eu tenho obedecido desde que eu sou criança. Aí Jesus olhou para ele, o amou e disse, mas falta uma coisa para você. Falta o primeiro mandamento. Falta o primeiro. Quer ter um tesouro no céu? Pega tudo que você tem, vende e dá isso para os pobres. Depois vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. O que o jovem rico falou para Jesus? Não, assim não dá. Ele ficou triste e se retirou, não obedeceu a palavra
de Jesus. E aí Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele tem a tendência de se apegar a este mundo, de colocar a sua confiança nas riquezas, de virar um idólatra, uma pessoa avarenta. Então Jesus fala isso, e aí os discípulos dizem, mas quem pode se salvar então? E aí Jesus vai trazendo o ensinamento e diz, olha, aos homens isso é impossível, mas a Deus, para Deus tudo é possível. Como eu falei, a salvação, ela vem de Deus, né? E aí Jesus diz assim, se alguém neste mundo renunciar pai, mãe, filho, filha, a sua própria vida, bens, casas, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. E aí que o jovem se deu mal, porque se ele obedece Jesus, ele não ia ficar sem recurso, ele não ia passar fome. Jesus falou, vai receber 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Ele ia ter uma recompensa da renúncia que ele fez, mas porque ele tinha um ídolo no seu coração, como foi dito aqui pelo pastor Mauro, Mamon, ele acaba renunciando o convite de Jesus de o seguir. Vocês estão me entendendo? Ele não vivia o primeiro mandamento, ele vivia todos os outros. Então tem pessoa que pensa, eu vou para o céu porque eu não adultero, porque eu não minto, porque eu sou honesto. Se você não vive o primeiro mandamento, você não é discípulo de Jesus. Você pode ser a melhor pessoa aos olhos humanos. Na verdade eu digo, não existe ninguém que é bom. Você é muito pior do que você imagina, e eu também, essa que é a verdade. Se não fosse Deus e o Espírito Santo na nossa vida, barbaridade, como diz o gaúcho, né? Aí você vai para a parábola da grande ceia, né? Então Jesus, ele conta uma parábola onde um senhor, ele prepara uma grande ceia. E ele manda os seus empregados irem chamar os convidados. E aí os empregados vão, né? E um deles chega para um dos convidados e diz assim, ó, vinde, a ceia está preparada. O que o convidado diz? Olha, peça desculpa ao Senhor, eu não vou, porque eu casei e não posso ir, rogo-te que me des por excusado. Aí o servo chega para o segundo, e o segundo diz, olha, eu comprei uma junta de bois e vou experimentá-la, rogo-te que me des por excusado. Aí o servo vai para o terceiro diz, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por excusado. E aí o servo conta isso para o Senhor fica irado, e diz, nenhum dos convidados veio, então sai pelos valados, pelos becos, pega mendigo, pega pessoa que não presta e traz à força essa galera, porque nenhum dos convidados provará a minha ceia, né? Ou seja, você vê que aquelas pessoas negaram a ceia, uma delas porque casou-se, né? Então aqui fala do prazer. Muitas pessoas negam Jesus por prazer, querem experimentar os prazeres da vida, né? Enfim, inclusive tem pessoas que oram para casar, casam e não aparece mais na igreja, né? Muito comum isso, né? A pessoa ora por emprego, quando está empregado não vem mais, né? Então assim você vê que o coração da pessoa não estava no Senhor, estava nas coisas, né? Então comprei uma junta de bois e vou experimentar, deixasse para depois. Eu sei quando você compra algo que você quer experimentar, né? Comprei um carro, puxa, eu quero dirigir, é normal isso aí. Mas não, peraí, tem uma prioridade aqui, depois eu vou experimentar, né? Ah, comprei um campo, preciso ir ver. Não, primeiro eu vou na ceia, depois eu vejo o campo, não tem problema nenhum. Casei, leva a mulher junto. Você está entendendo? Então as pessoas negam Jesus por quê? Porque colocam outras coisas como prioridade nos seus corações, ou seja, não vivem o primeiro e o grande mandamento. Então se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que renunciar, eu tenho que aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposa, e eu tenho que aborrecer a minha própria vida. Então se colocarem uma arma na minha cabeça e pedirem para que eu negue Jesus, eu tenho que também morrer. Porque a minha vida não é mais importante do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas na igreja, elas querem Jesus como Salvador, mas elas não querem Jesus como Senhor. E na verdade, você só vai ter Jesus como Salvador se Ele for o teu Senhor. Sabia disso? A palavra Senhor, do grego Curios, significa aquele que manda, aquele que dita as regras. Nós não vivemos hoje num tempo de escravatura, mas na época de Jesus existiam senhores de escravos, e o senhor de escravo, ele comprava o escravo.
O escravo era propriedade dele, ele mandava no escravo. E assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos que buscar saber qual é a vontade dele, porque ele é o nosso Senhor. E a Bíblia fala em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja, você confessa o Senhor, e ele se torna o teu Salvador, não o contrário. Então tem pessoas que dizem assim, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não é bíblico, não é bíblico. A Bíblia não diz que você deve aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que você deve confessá-lo como Senhor. E a partir do momento que Ele é o teu Senhor, a salvação é uma consequência do senhorio do Senhor na sua vida. Você está me entendendo? Então se Ele é o meu Senhor, eu vou buscar agradá-lo. Eu vou buscar obedecê-lo. Então quem quer Jesus como Salvador? Quem quer ser salvo aqui para o céu? Levanta a mão aí. Amém, glória a Deus. Agora quem quer Jesus como Senhor? Não levanta a mão aí. Quem quer como Senhor? Né? Então se Ele for o teu Senhor, Ele será automaticamente o teu Salvador. Amém? Então nós precisamos fazer dele o nosso Senhor. Aí vem o versículo 27, onde Jesus diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então aqui novamente, Jesus fala da morte para o eu, da morte para o mundo, da morte para o pecado. Inclusive o apóstolo Paulo, ele disse, estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Até eu gostei, o pastor Mauro ontem deu um exemplo aqui no jejum, de um defunto, Um defunto, ele não se ofende. Você chegar para o defunto e falar, seu miserável, seu isso, seu aquilo, xingar o defunto, qual que é a reação do defunto? Nenhuma, ele está morto. Então assim deve ser também a nossa vida, nós devemos estar crucificados com Cristo. Morrer para o nosso eu, para a nossa vida, para o nosso ego, a fim de viver uma vida na fé, uma vida que agrada a Deus. Esse é o único caminho do discipulado, irmão. Se você não viveu isso ainda, não experimentou, você ainda não é discípulo. Mas o convite de Jesus hoje é para que você seja. E se você é eleito como um discípulo de Jesus, a graça vai ser irresistível. Você não pode resistir. Não vai ter como resistir. Se você está resistindo, talvez você não seja um eleito. Essa é a verdade. Porque a graça é irresistível para aqueles que são eleitos de Deus. E aí ele continua, olha só, ele vai falando desse preço, o preço é alto, a partir do versículo 28 até o final novamente. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então aqui a gente vê o alto preço do discipulado, Então esse preço precisa ser calculado. Você vai comprar alguma coisa, você vai edificar uma casa, você senta primeiro para calcular se você vai ter com que acabar. Se você vai poder construir a casa que você quer, se vai ter que ser uma casa mais simples e assim por diante. Não é assim que se faz? Isso é sabedoria. Então Jesus está dizendo, ei, tenha sabedoria. Quer ser o meu discípulo? Esse é o preço. Esse é o preço. Se você não seguir isso que eu estou dizendo, você não vai ter recurso de aguentar até o final. Então veja, o preço é alto e hoje Jesus está falando para nós calcularmos se nós temos condições de seguirmos isso que eu estou falando. Você já deve até ter ouvido a expressão, que o barato sai caro, não é verdade? Não sei se você já se arrependeu de optar pelo orçamento mais barato, pelo produto mais barato, e lá no final não deu certo, Você gastou mais do que deveria, Não ficou satisfeito com aquilo que foi feito, porque o barato sai caro,
né? Você já deve ter se arrependido de algo assim. No reino de Deus é a mesma coisa, irmão. O barato sai caro. Aí você tem que escolher agora. Você pode fazer parte da multidão simplesmente? Pode. Se você observar o início do texto, diz que uma multidão seguia Jesus. E aí Jesus vira para a multidão e diz, se você não fizer isso, vocês não podem ser meus discípulos. Mas existia uma multidão seguindo Jesus. Você pode fazer parte da multidão. Muitos discípulos, entre aspas, mas também foram chamados por um tempo de discípulos, eles seguiam Jesus porque era conveniente. Eles eram curiosos, queriam ver os milagres de Jesus, eles gostavam da pregação dele, porque ele pregava bem, outros gostavam porque Jesus multiplicava pães e peixes, isso está lá em João 6. Mas na hora que Jesus começa a pregar e chamar a multidão para um compromisso maior, muitos daqueles discípulos abandonam Jesus. E Jesus diz, vocês não vieram atrás de mim por minha causa, vocês vieram por causa do pão, por causa do peixe. Então hoje é muito comum, inclusive tem igrejas abarrotadas, que você olha a pregação e fala, meu Deus, como é que pode, entendeu? Mas é só promessa de prosperidade, de pão, de peixe, disso, daquilo, enfim. Fala, como é que isso, Eu falo, nossa, e a gente que prega a palavra, que tal? Parece que o negócio vai devagar, mas é melhor que vá devagar, mas vá corretamente, do que dessa maneira, como a gente tem falado, pegando atalhos por aí, Agora você pode escolher ser da multidão, irmão, não tem problema nenhum, Só que o que eu vou dizer para você é sério, se você for uma pessoa da multidão, quando a água bater no pescoço, saiba, você não vai ter recursos para aguentar até o final. Não vai ter. Quem não renuncia a tudo que tem, não criou a base, não colocou o alicerce para aguentar até o final. É aquela parábola dos 2 fundamentos novamente. Aquele que ouve a minha palavra e obedece, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa na rocha, cavou fundo, lançou os alicerces. Veio a chuva, o vento, o rio, deu com ímpeto contra a casa e ela permaneceu firme, estava edificada na rocha. Agora, aquele que ouve a minha palavra e não obedece é semelhante ao homem imprudente, insensato, que edificou sua casa na areia. E quando veio a chuva, o rio e o vento e deram contra aquela casa, ela caiu. Foi grande a sua ruína. Então, multidão é quem edifica a casa na areia. Discípulo é quem edifica a casa na rocha. Então não tem problema você ficar na multidão, mas saiba, está chegando o tempo em que vai vir vento na tua vida, e vem para todo mundo, vai vir chuva, vai vir enchente, e aí você tem que ter o alicerce para permanecer firme, e o preço é renúncia total. Esse é o preço. Então no reino de Deus, ou é tudo, ou é nada. É assim que funciona no reino de Deus. Na nossa vida, no cotidiano, esse pensamento tudo ou nada nem sempre é necessário, mas no reino de Deus, ou é tudo, ou é nada. Jesus disse, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou é tudo, ou é nada. Esse é o preço. Então, ou eu renuncio tudo, ou eu não sou um discípulo do Senhor. Então, eu preciso renunciar tudo. Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira grande renúncia, porque eu tinha um ídolo no meu coração, Eu falo isso, mas assim, só os meus pais mesmo aqui podem dizer o quanto era importante para mim eu ser um atleta profissional. Já jogava 4 anos na base do Curitiba, enfim, e aquilo permeava totalmente a minha vida. Ninguém aqui tem noção. Aquilo era um grande ídolo no meu coração. E eu aceito a Jesus, começo a entender isso, começo a ler esse tipo de coisa, e um dia eu crio coragem pelo Espírito Santo, Deus já vinha me incomodando, e eu falei, tá bom Deus, se o Senhor não quer isso para a minha vida, eu renuncio. Coloco isso diante do Senhor, e eu renunciei. E Deus poderia dizer, não, agora você renunciou no teu coração, beleza, você vai ser, Mas não, Ele realmente me tirou desse meio. Realmente Ele falou. No outro dia eu já tive uma resposta, enfim, e acabei
largando aquilo, né, deixando aquilo para trás, né? Quando eu avisei isso na família foi um choque, né? Parentes meus assim que moravam em outra cidade diziam: cara, você não joga mais futebol, cara, você não... O que aconteceu? Né? E aí era uma oportunidade também para falar do Evangelho, né? E eu me lembro que um dia contando isso para uma pessoa, eu ainda era solteiro, né? Estava nesse processo, Deus me chamando, eu indo me preparar para o ministério, e aí uma pessoa frequentadora de igreja, ela olhou para mim e disse assim: olha, um dia talvez eu faça isso que você fez, mas primeiro eu preciso parar de pensar em ganhar dinheiro. Ou seja, ele deixou claro: olha, eu não estou pronto para isso não, para esse nível de renúncia eu não estou pronto, renunciar tudo, não estou pronto. Mas esse é meu desafio para você. Pastor Peter, está dizendo para eu, a partir de amanhã, fechar minha empresa, largar meu trabalho? Não, estou falando para você fazer isso no seu coração. Você colocar diante de Deus: Deus, não tem nada, você é o primeiro, eu renuncio a minha casa, meus bens, a minha família, meu trabalho, meu dinheiro, no teu coração. É isso que você precisa fazer. E obedecer os mandamentos de Deus. É isso. Agora, se Deus quiser tirar algo da tua vida, aí é com Ele, né? Como no caso de Jó, né? Jó, quando ele perde tudo, né, e foi Deus que permitiu que ele perdesse tudo, todas as suas riquezas e todos os seus 7 filhos na época, ele rasga o seu manto, ele se prostra diante de Deus e diz: no saí do ventre da minha mãe, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então você vê um cara que tinha Deus em primeiro lugar, que ao perder tudo, não negou em nenhum momento ao Senhor, né? Então não é para você tomar nenhuma atitude literal, mas o meu desafio para você é para que você seja um discípulo de Cristo e renuncie no seu coração todas as coisas, tudo aquilo que faz parte da sua vida. Citando Paulo, em Atos 20, 24, ele diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então esse era o apóstolo Paulo: não tenho a minha vida por preciosa. Porque o que estava no contexto desse versículo? Ele estava para ir, se não me engano, para Roma, onde ele seria preso, e ele já sabia que ele iria morrer. Deus já havia revelado, o Senhor já havia revelado que os seus dias estavam contados e que ele seria um mártir, ele seria morto pelo Evangelho. Quando ele fala: eu estou indo para lá e sei que vou morrer, as pessoas começaram a constrangê-lo e dizerem: não, Paulo, então não vá, fique. E ele disse: não tenho minha vida por preciosa, faz parte, né? É a vontade de Deus, eu preciso estar lá, dar testemunho naquele lugar, e acabou. Eu sei que vai ser a última viagem talvez que eu vou fazer, né? E depois disso é para a glória. Então glória a Deus, é esse tipo de atitude que nós precisamos ter. Nossa mente tem que estar na eternidade, não nas coisas desse mundo. Então eu finalizo como eu comecei, dizendo que toda escolha nos traz perdas e ganhos. Então quando eu sou chamado para ser discípulo de Jesus, eu vou perder muita coisa, mas a perda é aqui nesse mundo, é renunciar a tudo, é escolher não ter vontades a não ser a vontade de Deus. Mas os ganhos são infinitamente e eternamente maiores, porque eles são de fato eternos. Amém, queridos? Então esse é meu desafio para a comunidade, e nós começamos então essa série de discípulos de Cristo com essa mensagem, né? Espero que você não abandone a igreja depois dessa mensagem, né? Espero que você, na verdade, entendendo isso, se renda completamente ao Senhor, coloque a sua vida, o seu coração no altar de Deus, ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se você está em pecado, em desobediência a Deus, que você se arrependa e que você se volte completamente para Ele, a fim de receber perdão e restauração no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.